É lógico, por outro lado, que sintamos a atração não já do pecado, mas dessas coisas humanas nobres em si mesmas, que abandonamos por amor a Jesus Cristo, sem que por isso tenhamos perdido a inclinação a elas. Porque tínhamos esta tendência. A dedicação de cada um de nós foi um dom de si, generoso e desprendido. Por preservarmos essa entrega, a fidelidade é uma doação contínua, um amor, uma liberalidade, um desprendimento que perdura e não simplesmente o resultado da inércia. São Tomás diz: Eius den autem est a liquid constituere et constitutum conservare. A mesma coisa que deu origem à tua entrega, meu filho, haverá de conservá-la. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. O campo de Deus é o mundo inteiro e também o é, de maneira especial, a tua alma. Mas, além disso, como somos filhos de Deus, esse campo do nosso Pai é também campo nosso. O Senhor deixou para vós e para mim o mundo inteiro como herança. Pensai no que isso supõe em termos de divinização, de grandeza, de responsabilidade. Mas quando os homens adormeceram, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. O inimigo de Deus, as pessoas têm medo de falar sobre as intervenções, sobre as ciladas desse inimigo de Deus, Satanás. Digo-vos que temos de pensar necessariamente em que o diabo age. Tenho muita devoção em rezar ao pé do altar. Sancte Michael Arcangele, defende-nos in proelio contra nequitiam et insidias diaboli, para que nos liberte da influência diabólica em tantas coisas pessoais e alheias. Cum autem dormirent homines. Não se deve perder nem uma palavra de tudo o que o Senhor nos diz, porque em nossa vida pessoal, por acaso não é sono, um mau sono, o que nos faz desperdiçar a boa semente da doutrina e da vida santa? Então, devemos estar vigilantes. Custos quid de nocte. 30 sentinela alerta. Devemos estar vigilantes. Devemos ouvir o grito de alarme e repeti-lo aos outros. Não podemos adormecer, porque senão, no meio do que é bom, virá o mal. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Tendo crescido o trigo e brotado a espiga, descobriu-se também o joio. Divina pedagogia a das parábolas, luminosas e claras para almas simples, ininteligíveis para os complicados e indóceis. Por isso, os fariseus não as compreendem. O semeador, o campo, o inimigo, o joio, aproxima-te mais de Cristo e pede-lhe que te explique a parábola. E de serenobis parabolam, na intimidade da tua oração. Diz ao Senhor que queres empregar todos os meios. Quando vires que não soubeste empregá-los, que adormeceste, triste coisa é esse sono. Será tempo de reagir com a graça de Deus. É verdade que o nosso abandono não tem origem na falta de amor, mas na fraqueza. Por isso devemos dizer imediatamente ao Senhor: de agora em diante eu serei forte contigo. As derrotas são minhas, as vitórias tuas. Não quero que haja mal no mundo. O campo será arado e receberá o cuidado necessário com a semente generosamente semeada. Livra-me dos meus inimigos, ó Senhor, pois recorro a ti. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Descarregando-nos de todo o peso e das amarras do pecado, corramos com determinação até o fim do combate que nos é proposto, tendo sempre os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da fé. Teremos dificuldades, mas conhecemos os meios para lutar e vencer as inclinações da pobre natureza humana. Empreguemo-los e confiemos no Senhor, nosso Salvador. Sede otimistas. O próprio São Paulo, em sua epístola aos Filipenses, nos dirá: Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete. Vivei sempre alegres no Senhor. Repito-vos, estai alegres. É preciso ver, meus filhos, o lado positivo das coisas. O que parece mais tremendo na vida não é tão negro, não é tão escuro. Se analisardes bem, não chegareis a conclusões pessimistas. Como um bom médico não diz, ao atender um paciente, que tudo nele está podre, peço-vos pelo amor a Jesus Cristo que tenhais confiança. Não afirmeis nada de ruim sem ver a contrapartida. Um doente não é imediatamente um corpo para o cemitério. Vamos curá-lo, dando-lhe os remédios adequados. Dentro do nosso espírito temos toda a farmacopeia. Estejamos sempre serenos. Se formos piedosos e sinceros, não haverá penas duradouras, e aquelas outras que às vezes inventamos desaparecerão por completo, porque objetivamente não o são. Viveremos com alegria, com paz, nos braços da Mãe de Deus como seus filhos pequenos, pois é isso o que nós somos. De vez em quando, todos nós temos um pequeno conflito em nosso mundo interior,
o qual a soberba trata de aumentar para lhe dar importância, para arrancar a nossa paz. Não deis atenção a essas pequenezes. Dizei, eu sou um pecador que ama Jesus Cristo. Quase todos os que têm problemas pessoais os têm por causa do egoísmo de pensar em si mesmos. É preciso doar-se aos outros, servir os outros por amor a Deus. Esse é o caminho para que as nossas penas desapareçam. A maior parte das contradições tem sua origem no fato de nos esquecermos do serviço que devemos aos outros homens e de nos ocuparmos demais do nosso eu. Entregar-se ao serviço das almas, esquecendo-se de si mesmo, tem tal eficácia que Deus recompensa com uma humildade cheia de alegria. E sem mentalidade de vítima. Só há uma vítima, Cristo nosso Senhor na cruz. Necessitamos de calma e espírito de serviço. Todas as coisas se fazem por vossa causa, para que a graça espalhada abundantemente sirva para aumentar a glória de Deus, por meio das ações de graças que muitos lhe tributarão. Por isso não desmaiamos, pelo contrário. Embora em nós o homem exterior vá desmoronando, o interior vai se renovando dia após dia. Porque as aflições tão breves e tão leves da vida presente produzem em nós o peso eterno de uma glória sublime e incomparável. E assim não fixamos os olhos nas coisas visíveis, mas nas invisíveis, porque as que se veem são transitórias e as que se não veem são eternas. Talvez tenhamos de superar outro obstáculo, a escuridão em nossa vida interior. Um homem piedoso pode ter seu pobre coração em trevas, e essas trevas podem durar alguns momentos, alguns dias, uma temporada, alguns anos. É a hora de chorar. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu te invoquei o dia todo, porque tu, Senhor, és suave e afável, e muito clemente para com aqueles que te invocam. É o momento de meditar naquele fato prodigioso que São João nos conta. Ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram-lhe, Mestre, que pecados são a causa de que tenha nascido cego? Os dele ou os de seus pais? Jesus respondeu, não é culpa dele ou de seus pais, mas para que as obras de Deus resplandeçam nele. Pode ocorrer que a nossa cegueira, se acontecer, não seja consequência dos nossos erros, mas um meio que Deus quer utilizar para nos tornar mais santos, mais eficazes. Em todo caso, trata-se de viver de fé, de tornar nossa fé mais teologal, menos dependente em seu exercício de outras razões que não sejam o próprio Deus. Como alguém que possui pouca ciência, confia mais naquilo que ouve de outro, que possui muita ciência, do que naquilo que lhe parece de acordo com seu próprio entendimento. Assim, o homem tem muito mais segurança no que lhe disse Deus, que não pode se enganar, do que naquilo que vê com a sua própria razão, que pode se equivocar. Dito isto, Jesus cuspiu na terra e com a saliva formou lodo e aplicou-o nos olhos do cego e disse-lhe, vai e lava-te na piscina de Siloé, palavra que significa enviado. Então ele foi, lavou-se e voltou enxergando. Purifica-te e terás novamente, aperfeiçoada, uma visão luminosa, divina. Deus exalta naquilo mesmo que humilha. Se a alma se deixar levar, se obedecer, se aceitar a purificação com integridade, se viver pela fé, verá com uma luz inesperada, diante da qual pensará depois com espanto, que antes era cega de nascença. E voltando, Jesus a falar ao povo, disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Em última análise, nossos conflitos também são um problema de humildade. Vê como o publicano ora no templo. Ele ficou longe e por isso Deus se aproximou dele com mais facilidade. Não ousando levantar os olhos ao céu, já tinha consigo aquele que fez os céus. Estar longe ou não estar depende de ti. Ama e ele se aproximará. Ama e ele habitará em ti. Talvez algum dia, meu filho, me digas que te sentes cansado e frio quando cumpres as normas, que te parece estar fazendo uma comédia. Essa comédia é uma grande coisa, filho. O Senhor está brincando conosco como um pai brinca com seus filhos. Deus é eterno e tu e eu, diante de Deus, somos crianças pequeninas. Ludens in orbite rarum. Estamos brincando diante de Deus, nosso Pai, e Deus brinca conosco como os pais brincam com seus filhos. Se em algum momento, perante o esforço, perante a aridez, passar por nossa cabeça o pensamento de que fazemos uma comédia, temos de reagir assim. Chegou a maravilhosa hora de fazer uma comédia humana com um espectador divino. O espectador é Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E com Deus nosso Senhor estarão nos contemplando a Mãe de Deus e os anjos e santos de Deus.
Não podemos abandonar nossa vida de piedade, a nossa vida de sacrifício, a nossa vida de amor. Fazer a comédia diante de Deus por amor, para agradar a Deus, quando se vive na adversidade, é ser um jogral de Deus. É bonito, não duvides. Fazer comédia por amor, com sacrifício, sem qualquer satisfação pessoal, para agradar o Senhor que brinca conosco. Viver de amor, sem mendigar compensações terrenas, sem procurar pequenas infidelidades miseráveis, sentir-se orgulhoso e bem pago só com isso. Transformar a prosa ordinária em decassílabos de poema heroico. Obras são amores. Quem recebeu os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei, e eu mesmo me manifestarei a ele. Se o Senhor nos dá às vezes a sua graça e nos faz compreender seus julgamentos incompreensíveis, que são mais doces que o mel e o favo, isso não acontece normalmente. Devemos cumprir nosso dever, não porque ele nos agrade, mas porque temos essa obrigação. Não temos de trabalhar porque nos apetece, mas porque Deus o quer. E então deveremos trabalhar de boa vontade. O amor alegre, que torna a alma feliz, fundamenta-se na dor, na alegria de ir contra as nossas inclinações para prestar um serviço ao Senhor e à sua Santa Igreja. Porque foste aceito por Deus, era necessário que a tentação te provasse. Não te esqueças de que o Senhor é o nosso modelo. E é por isso que, sendo Deus, permitiu que o tentassem, para que nos enchêssemos de determinação, para que, com Ele, tivéssemos a certeza da vitória. Caso sintas a trepidação em tua alma, nesses momentos fala com o teu Deus e diz-lhe: tem misericórdia de mim, Senhor, porque todos os meus ossos tremem e a minha alma está toda perturbada. Será Ele quem vai te dizer: não temas, porque eu te redimi e te chamei pelo teu nome, tu és meu. Não te perturbes por te conheceres tal como és, assim feito de barro. Não te preocupes, porque tu e eu somos filhos de Deus, e este é o bom endeusamento. Escolhidos por uma chamada divina desde toda a eternidade, o Pai nos escolheu por Jesus Cristo antes da criação do mundo para que fôssemos santos em sua presença. Nós que somos especialmente de Deus, seus instrumentos, apesar da nossa pobre miséria pessoal, seremos eficazes se não perdermos a humildade, se não perdermos a consciência da nossa fraqueza. As tentações nos dão a dimensão de nossa própria fraqueza. Uma coisa é pensar ou sentir, outra é consentir. A tentação pode ser facilmente rejeitada. Até mesmo o mínimo grau de graça é suficiente para resistir a qualquer concupiscência e merecer a vida eterna. O que não se deve fazer de forma alguma é dialogar com as paixões que querem transbordar. Vence-se a tentação com a oração e a mortificação. Quando me afligiam, vesti-me de pano de saco, submetendo minha alma ao jejum, e repeti as orações em meu peito. Aplicai esta convicção em vossa vida de entrega, que se nós formos fiéis, poderemos fazer muito bem ao mundo. Sede fortes, rijos, íntegros, impassíveis aos falsos atrativos da infidelidade. Assim podemos dizer com o salmista: fui compelido e perturbado, e estava prestes a cair, mas o Senhor me sustentou. Nós te amamos, Senhor, porque quando chega a tentação, tu nos dás a ajuda da tua fortaleza, da tua graça, para que sejamos vitoriosos. Agradecemos, Senhor, por permitires que sejamos provados, para que sejamos humildes. Quero agora prevenir-vos contra um conflito psicológico. Anos atrás, dizia-me um bom frade, prudente e piedoso: não se esqueça de que, quando as pessoas chegam aos 40 anos, os casados querem descasar, os frades tornar-se sacerdotes, os médicos advogados, os advogados engenheiros e assim por diante. É como uma hecatombe espiritual. As coisas não acontecem exatamente como dizia aquele religioso, ou ao menos não são uma regra tão geral. Mas quero que meus filhos saibam desse possível mal e que fiquem prevenidos, mesmo que muito poucos passem por essa crise. Se algum dos vossos irmãos passar por essa angústia, tereis de ajudá-lo, rejuvenescendo e revigorando sua piedade, tratando-o com carinho especial, dando-lhe um trabalho agradável. Não acontecerá precisamente aos 40 anos, mas pode ser aos 45, e será necessário procurar que tenha uma temporada de distensão. E não o faremos com 4, mas com todos eles. Sendo muito crianças diante de Deus, não podemos ficar infantilizados. Chega-se à obra em idade conveniente para saber que temos os pés de barro, para saber que somos de carne e osso. Seria ridículo percebê-lo em plena maturidade de vida, como uma criança de meses, que descobre maravilhada as suas próprias mãos e pés. Viemos para servir a Deus, conhecendo toda a nossa pequenez e fraqueza, mas, se nos entregamos a Deus,
O amor impedirá que sejamos infiéis. Por outro lado, ser desleais, agarrar-se então a um amor da terra, podeis ter a certeza de que isso significaria o início de uma vida muito amarga, cheia de tristeza, vergonha, dor. Meus filhos, afirmai-vos nesta resolução de jamais vender a primogenitura, de não a trocar com o passar dos anos por um prato de lentilhas. Seria uma grande pena dilapidar assim tantos anos de amor sacrificado. Dizei: jurei guardar os decretos da tua justiça e quero cumprir o meu juramento. Deus, que sempre recompensa a nossa fidelidade e nos recorda o omnia in bonum, adverte-nos ao mesmo tempo contra o perigo constante da vaidade, segundo aquelas palavras de Santo Agostinho. Para quem assim ama a Deus, tudo contribui para o seu maior bem. Deus dirige absolutamente todas as coisas para seu proveito, de modo que mesmo aqueles que se desviam e se excedem são levados a progredir na virtude, porque se tornam mais humildes e experientes. Aprendem que no próprio caminho da vida justa devem regozijar-se com alegria e tremor, sem atribuir presunçosamente a si mesmos a segurança com que caminham ou dizer em tempos de prosperidade, nunca mais cairemos. Todos nós cometemos erros, embora tenhamos passado anos e anos lutando para os superar. Quando o resultado da nossa luta ascética é o desânimo, é porque somos soberbos. Devemos ser humildes, com desejo de ser fiéis. É verdade que servi inúteis somos, mas com estes servos inúteis, o Senhor fará grandes coisas no mundo se fizermos algo da nossa parte. O esforço de levantar a mão para nos agarrarmos a que Deus, com a sua graça, nos estende do céu. Só os soberbos se surpreendem ao ver que têm pés de barro. Um ato de contrição e de desagravo e adiante. Reconheçamos que, além das faltas que temos na consciência, haverá outras que estão ocultas aos nossos olhos. Dor de amor, portanto, e, na intimidade dessa dor e dessa humildade, ousaremos dizer ao Senhor que também há muito amor em nossas vidas, que se a falta foi real, real é o amor que Ele mesmo deposita em nós, que nos permite servi-lo com todas as forças do nosso coração. Dizei frequentemente, como uma jaculatória, o ato de contrição de Pedro após as negações. Domine, tu omnia nosti, tu sis, que amo-te.